E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais um dia, nesse domingão, pronto para a gente começar a nossa live, encontrar a nossa querida e amada Silvinha. Vamos lá? Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que são os três tesouros. E só um minutinho que a gente já vai começar a estar falando, tá? Para que você possa despertar o seu eu, essa fortaleza que a gente precisa nessa quarentena, né? Mas a gente vai estar aqui, tô aguardando a Silvinha entrar, vamos esperar ela vir. Isso, pronto, a gente já tem aqui duas pessoas conosco, Silvana, Guilherme. Nós temos aqui, a Silvinha já entrou, vou chamá-la aqui para estar conosco. Isto, vamos lá. Pronto. E aí, logo a gente já vai começar falando. Muito obrigado, Dudu, você está aqui conosco. Muito obrigado. Gente, Silvinha, tudo bem, querida? ai, amigo, tudo bem? Que Que sau- felicidade. Pois é, que saudade de você, lindeza. Você tá bem? Tô bem, amigo. Né, Ai, que hoje foi bom. bom, né? Me arrumei para sair, Ai, que bom. botei uma roupa bem Hashtag, colorida. Isso aí. tá linda como sempre. Esse sorrisão lindo, cabelo lindo, você toda linda. Hoje eu tive que soltar, né? Eu tô usando ele preso, dá uma preguiça de cuidar. Ah, mas ainda bem que você tá com ele solto, porque ele tá lindo. Obrigada, Leozinho. Você também tá lindo, amigo. Que saudade. Obrigado. Então, nós estamos aqui com quem? Ó, nós temos com a Ana tá aqui online conosco. Nós temos Jair, a Mari, a Ana, Silvana, minha prima. Edudu, obrigado. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco ao vivo. Aqui a gente vai estar, vocês vão estar conhecendo um pouquinho da Sil, que é uma grande amiga carioca. E hoje a gente vai estar falando sobre os três tesouros, né? A Sil vai estar colocando para a gente aqui sobre esse princípio do budismo. E depois, né, no ato da nossa conversa e tal, durante a nossa live, a gente vai estar dando toques de como a gente pode colocar isso no nosso dia a dia, né? Aplicar esse princípio dessa filosofia. E aí, como é que a gente funciona, Silvinha? A gente faz a nossa live aí por volta de uns 45 minutos, e aí depois a gente abre para perguntas. Aí todos que estão aqui, de alguma pergunta, alguma dúvida, qualquer coisa, pode mandar para a gente aí, que a Silvinha está preparada. Ah, qualquer coisa, vou pedir ajuda para os universitários. Exatamente. Bom, Silvinha, pode começar, minha linda, se apresenta pra gente, essa mulher linda, maravilhosa que eu amo. Então, gente, eu sou a Silvinha, né? Léo já falou, tudo bem com vocês? Né? Assim, que bom que a gente pode estar fazendo esse encontro, né? Essa quarentena aí que a gente está vivendo, tá forçando uma coisa boa, né? Que é a gente poder se ver, tem esse meio. E para mim, assim, é uma oportunidade e muito bom poder falar, né, de uma filosofia que eu pratico há tanto tempo, né? Verdade. E quando o Léo me convidou, eu pensei nesse tema, né, de falar sobre os três tipos de tesouro, porque foi uma coisa que logo quando tudo isso ocorreu, eu pensei logo assim, caramba, né? O universo está cobrando o coração da humanidade, né? A gente já Exatamente. fez muita besteira por aqui, né? E aí, como o budismo fala, né? Nichiren Daishonin, que é o Buda que fundou esse budismo que a gente pratica, ele fala que o que importa é o coração. E Sim. aí, quando isso tudo começou, eu falei assim, caramba, né? A gente está tendo a oportunidade de olhar muito para dentro desse coração, né? Para dentro da nossa vida e aí acumular esse tesouro que é o mais importante, né? Não adianta a gente ter o tesouro do cofre, que assim, o budismo fala que todo sofrimento, né, calamidades, né, destruição
que o ser humano vive aqui na Terra é por conta de três coisas, né? É por conta Sim. da ira, da estupidez, né? E qual é o outro, Léo? Tava na ponta da língua aqui. Cara, a Ira. ira, a estupidez e a... Caramba. Caraca, Léo. Eu vou lembrar, eu vou lembrar. Porque Vai tava na vir, ponta da vai vir, vai língua. vir. Ira, avareza e estupidez. Avareza. Exato. Isso, é por conta disso que as coisas muito ruins, assim como guerras, desastres naturais, as epidemias, né, acontecem por conta disso tudo, e aí a gente sofre, né? E a Exatamente. forma da gente combater isso, né, além, claro, da gente que pratica o Nam-myoho Renge-kyo, né, além da nossa oração, é fazer dessa oração para cultivar esse tesouro, fazer a nossa revolução humana, né? Então, Sim. assim, eu vou usar aqui uma matéria que eu busquei na internet, é de uma fonte segura, né, que é do Seikyo Post, que é uma página do budismo, assim, oficial mesmo, né? Não é uma matéria que eu tirei da minha cabeça ou que eu encontrei de uma forma não segura, é uma matéria segura, né, que fala sobre os três tesouros, né? Que o coração fala assim, eu vou lendo, tá, galera? Por favor. Aí o Léo também vai me ajudando. É o coração que torna abundante os tesouros do corpo e do cofre. Mais valioso que o tesouro do cofre é o tesouro do corpo, e o tesouro do coração é o mais valioso de todos, cita o Buda Nichiren Daishonin. E aí, aqui ele está falando, né, sobre uma uma fórmula que é imutável para a gente conquistar, né, a nossa vitória absoluta, que é aquela felicidade que não é destruída por nada, né? Exatamente. É exatamente E isso. aí, fala, Leozinho. Não, é muito interessante porque essa ponderação que você teve com relação à quarentena é muito incrível, porque assim, a gente pensa que a quarentena, muitas das pessoas estão fazendo as piadas, né? Nunca vi um negócio da China durar tanto, né? Então a gente está colocando a responsabilidade lá na China, sendo que a responsabilidade não é da China, é do país, é do mundo, né? É Somos verdade. todos nós envolvidos. Por que nós estamos passando? Por que é a nossa era, que a gente está aqui vivo, que está acontecendo essa quarentena? É porque a gente precisa passar por isso e aprender algo com, né? É porque algo a gente não está dando valor, né? Que são os três tesouros, né? Que é a do corpo, do coração e do cofre, né? Que é o bolso. É verdade. E aí, assim, né? Todos os três tipos de tesouro são importantes, né? Porque Sim, mantém a gente em movimento, né? Porque a sim, gente também tem que olhar, né, para a questão do tesouro do cofre, né? É, é o que também vai nos manter a seguir a nossa vida, porque a gente vive numa sociedade, né, que precisa disso, sim, né? As pessoas com certeza. precisam trabalhar, né, para adquirir aí o seu sustento, né, a sua moradia, o seu estudo, enfim, para se garantir. Mas Sim, aí, aqui na matéria está falando que se você não cultivar o seu tesouro do coração e do corpo, esse tesouro do cofre, ele não vale nada, né? Porque aí eu fiquei pensando, né, quando eu li isso, eu fiquei pensando muito na questão do propósito, de o porquê, né? Qual o propósito pelo qual a gente vive, né? E aí você usa esse tesouro do cofre, se você tiver um propósito bacana, né? Assim, denso, bonito, você consegue utilizar os seus três tesouros, né? De forma benéfica, é né? exatamente E, isso. e aqui, assim, o sensei, né, que é o Daisaku Ikeda, que é o presidente da SGI, ele fala assim: vocês podem ter todo o dinheiro e toda a riqueza do mundo. No entanto, isso não significa necessariamente que serão felizes. Cara, isso é uma verdade, né? Quantas Muito. pessoas têm muito dinheiro, né, e que são infelizes?
há 2 dias atrás, eu vi um filme, tô atrasada, assim, eu fiquei atrasada para ver esse filme, que foi o filme sobre o Elton John, né? Foi um cara que ficou milionário com 25 anos, porque o cara é muito talentoso, né? É um ser de um talento assim grandioso, adquiriu Sim, muito dinheiro, mas trouxe com isso também companhias que não eram legais, né? Viveu assim nas drogas, né? Teve que se tratar para poder deixar as drogas, né? Tinha uma família na qual ele não se sentia aceito, né? Ele ficava implorando, desejando o amor do pai que nunca veio. E aí chegou no momento que ele teve que se perdoar. E aí, assim, se perdoar, olhar para dentro, né? Aí eu fiz essa relação, porque quando a gente falou, eu lembrei logo que eu tinha assistido esse filme. E eu ficava assim, caraca, que história é essa? Eu não sabia que esse cara tinha sofrido tudo isso. E, cara, foram muitos anos, foi uma vida inteira dele sofrendo até ele parar para olhar para ele sim. poder acumular o tesouro do coração, que foi ele se perdoar, né? Aí tem um momento que o filme mostra de uma forma muito bonita ele perdoando a mãe, perdoando o pai, se perdoando, né? Aí tem um momento que aparece ele adulto e o menino interpretando ele criança, e os dois se abraçam, Que né? lindo! Que Então, lindo! assim, é, e assim, o tesouro do cofre naquele momento para ele não valeu de nada, né? Ele teve que parar e olhar para dentro, olhar para o tesouro do coração e o tesouro do corpo. Ele teve que ficar saudável, né? Para poder continuar a vida, né? E hoje ele é uma pessoa vitoriosa, né? Que acumulou esse tesouro do coração e do corpo. É uma pessoa saudável, é uma pessoa feliz, não tem mais aquele rancor que ele tinha. Então é isso que Sensei fala, né? Que às vezes a pessoa vai correndo em busca de poder, de dinheiro, né, de bem, e ela deixa de lado, como ele está falando aqui, né, abandona o tesouro do coração, e isso faz a pessoa ir para o caminho que ele está falando aqui da ruína mesmo, É porque exatamente isso. de nada significa, né? E aí eu fiquei Sim. pensando nos grandes artistas, né, que tem tudo, que tem muito sucesso. Mas se você for olhar para a história, muitos deles têm essa história, né? Que passaram pelas drogas, pela traição dos amigos, né? Pela questão dos Sim. seus pais, porque tem que ser, tem que ter muita sanidade, né? E ser muito grande assim espiritualmente para aguentar o tranco de um talento tão grande, né? E Na aí verdade, trazendo, eu acho que é uma falta fala, de preparação que a pessoa tem, na verdade, que ela, uma falta de preparação de acordo com o que ela precisa preservar, né? A gente cresce não tendo cultivando os valores, porque talvez os nossos pais também não tiveram. Então, eles não souberam cultivar na gente. Então, nós, enquanto a gente está crescendo e passando a essa fase de começar a olhar para dentro, quando a gente entende isso e começa a olhar para dentro, a gente começa a valorizar esses três tesouros. Por exemplo, nessa história do Elton John, né, ele usar droga é porque ele não cultivava o tesouro do corpo. Ele estava se mutilando. Né? Não precisa nem ser droga. A gente que come muito errado, que come muita besteira, e a gente não cuida do nosso corpo, não se exercita, a gente não está valorizando o tesouro do corpo. Né? O tesouro do coração é a mágoa, é a tristeza, é você não perdoar o outro, você reter para dentro de você todas essas angústias, e você não libera isso para o mundo, né? De uma certa forma. E quando você tem o tesouro do cofre, né, que é o bolso, quando você trabalha e tal, o que está acontecendo hoje com a nossa sociedade? A gente está indo em busca do cofre. A gente está esquecendo dos outros tesouros. A gente está esquecendo do que faz a gente ter o cofre, que é o bolso, o dinheiro. Então, se a gente não cuidar do nosso corpo e do nosso coração,
o cofre não vai valer de nada, porque a hora que você chegar lá na frente, tem até um meme, Silvinho, não sei se você chegou a ver, que tem um cara correndo atrás, o dinheiro voando, ele correndo atrás do dinheiro, e aí chega em frente a um abismo, ele com um tantão de dinheiro no braço. Quer dizer, o próximo passo dele é morrer, e com dinheiro Que na horror. mão. Então, qual é o equilíbrio diante disso? Diante dessa situação, o que eu venho dizendo não é porque o tesouro do cofre seja menos importante, não é isso. É a gente Uhum. encontrar um equilíbrio entre os três. A gente entender que correr atrás do dinheiro é importante sim, porque a gente vive num mundo capitalista. E quanto mais você valoriza o tesouro do corpo e do coração, automaticamente o do cofre também vem. Não sei se acontece Uhum. isso com vocês. Quando a gente encontra uma harmonia aqui, esse daqui também vem. O problema é quando a gente só corre atrás do tesouro do cofre. Aí o que acontece? Esses outros aqui ficam esquecidos, porque você não cuida da sua saúde, você não dorme direito, você fica ali naquelas brigas e tal, tal. Então a gente precisa entrar nesse equilíbrio. E é interessante que eu acho que a gente tem aí uma vida, né, longa aí de 100 anos, por exemplo. Se com 99 anos você teve uma vida toda para trás que você não soube valorizar e nesse último ano você souber, cara, que ótimo que pelo menos durante um ano da sua vida você soube valorizar a sua vida. Mas o Uhum. mais importante, você imagina você com 20 anos, ou com 30, ou com 40, ou com 50, você ter, vamos supor, com 50, você ter mais 50 anos para frente vivendo de uma forma muito mais leve. Então, essa filosofia, ela traz essa questão para a gente se tornar um pouco mais leve, encontrar um caminho do meio, né? Que é como a Michelle disse aí. Pois é, não, eu acho assim que maravilhoso isso que você falou, né? Porque acho que equilíbrio é para tudo, né, Léo? Sim, A sim. gente e o budismo, na verdade, fala, né, desse caminho do meio, né? Que é esse equilíbrio entre tudo. Foi o que você falou. A gente vive num mundo capitalista, que não, que assim, isso não vai mudar, né, do Não dia tem para a como. noite. Sim. É uma desconstrução assim muito lenta. Eu acredito que um dia isso vai acontecer, mas não é agora. Mas depende muito da gente mesmo construir, né, esse tesouro do coração Exato. Somos nós. e prestar atenção muito, né, do que a gente é de referência na vida do outro também, né? Porque de referência não, de influência, porque a gente não é sozinho, né? Sim, A gente, assim, é uma grande ilusão, né? Achar que as nossas ações não vão bater lá no outro, né? Não vão impactar ou influenciar o outro, né? E aí, exatamente. Sensei, né, assim, fala as questões, né, do tesouro do corpo, né? E aí ele vem falando, eu estou falando isso da questão da influência, porque umas das características, né, mais feias que pode ter no ser humano é a arrogância, né? E isso leva realmente uma pessoa para o abismo e leva outras pessoas também. Tudo por conta de uma ignorância mesmo, Sim, sim. É de exatamente olhar isso. para a dignidade da própria vida e da vida do outro, porque se você valoriza a dignidade da sua vida, tal como você valoriza a dignidade da vida da outra pessoa, jamais você vai ser arrogante, né? Você vai sempre se colocar no lugar de aprender, né? Às vezes a gente ensina aprendendo, né? Ao mesmo tempo, é uma troca. E a Sensei, né, fala aqui sobre o tesouro do corpo, que
esse tesouro do corpo, né, ele abrange prêmios e distinções, títulos acadêmicos e posição social. Aí ele fala aqui que essas coisas têm até um valor, né? Aí ele vem falando assim, né? Contudo, se vocês adornarem a si próprios com esses tesouros externos, enquanto seu coração estiver vazio, sua vida será pobre e infeliz. Cara, isso é a maior verdade, né? Ainda bem que tem o budismo, né? A família da Gakkai na minha vida desde que eu sou criança. E eu tenho grandes amigos na Soka Gakkai e fora dela também, né? Que me ensinam a cultivar o tesouro do coração, Sim. né? A gente só E consegue aí, cultivar o tesouro do coração através da convivência. Se a gente tiver a convivência, a gente tem a chance de fazer o que a gente chama, né, dessa cultivação do coração, a gente chama de revolução humana, né? Da gente se transformar. Então, a partir do momento que a gente dá a oportunidade do convívio, e o mais importante, que nesse convívio é a gente entender que tem as diferenças. Eu não posso querer ser branco ou preto ou amarelo ou azul ou vermelho, como o outro também é. Então a gente tem que começar. Silvinha, nessas lives últimas que eu venho falando, eu venho ponderando uma questão que é assim: a gente percebe que hoje as pessoas estão com eu acho que a maior doença do ser humano está a olhar para fora. As redes sociais, ela é muito importante porque a gente que nos aproxima, principalmente nesse momento de quarentena. Mas quando a gente está num vício que a gente não sabe mais utilizar as redes sociais, a gente perde o convívio. Não estou querendo dizer que o convívio pessoal é melhor do que o convívio das redes sociais. Não é isso. É porque a gente fica num espelho. A gente fica olhando, porque ninguém coloca dentro do Facebook ou do Instagram as coisas lindas, as coisas ruins que estão acontecendo. Então, talvez nesse momento esteja uma dificuldade financeira tão grande, e aí tá me vendo de cabelinho penteado, cabelo cortado, barba feita e a blusa aqui, mas não sabe da minha história. E aí acha assim, nossa, o Léo tá super bem, o Léo tá rico, o Léo tá com dinheiro e tal, tal, tal. E aí esquece e acha que a vida dele tá pior do que a minha. E a minha tá melhor do que a dele. Então, eu penso, quando eu reparei que eu estava fazendo isso, que eu estava malhando, e aí eu tinha um corpo, né, lá todo fortinho, eu queria ter um corpo de uma pessoa que era brevilíneo, que era uma pessoa, um ator que é pequeno, ele é baixo. E eu que sou alto, que eu sou longilíneo, para eu ficar forte, eu tenho que me inspirar nos jogadores de vôlei, jogadores de basquete, que são pessoas mais magras e tende a ser mais seco. E eu queria ser fortão, queria ser grande. Então, eu estava prejudicando o meu corpo nessa atitude, né? Porque eu estava olhando para fora. Eu não estava querendo me enxergar. A hora que eu me enxerguei, aí eu fiquei bem comigo mesmo. Então, né, ontem mesmo eu estava vendo um vídeo de uma pessoa falando sobre palmitagem, né, falando dos negros que ficam com os brancos e tudo. E aí eu percebo assim que as pessoas ficam olhando muito para fora e esquecem de valorizar o seu tesouro, o seu coração. A gente precisa começar a olhar para dentro da gente e ver a nossa singularidade, ver qual é o nosso efeito diante desse mundo todo, né? Com certeza, Leozinho. E isso tudo, a Sensei está falando aqui que é a questão do corpo, né? A saúde, você até falou disso, né? Que isso é um requisito indispensável para a felicidade, né? A Sensei está falando isso. Sim. E aí, aqui, né, ele junta as duas coisas. Ele fala assim, se a gente pode ou não fazer bom uso desses itens, né? Que é o dinheiro, né? Que é o tesouro do cofre e do coração, que é a nossa questão acadêmica, né? Se a gente tem prêmios ou não, se a gente é um bom profissional ou não, se a gente tem boa saúde ou não,
ele fala que essa felicidade total, ela só vai ser real se a gente fizer bom uso disso, né? Bom uso Sim, desse dinheiro, bom uso desse conhecimento que a gente adquire, né? Bom uso, assim, da nossa exatamente. saúde. Isso tudo ele fala que depende do tesouro do coração. A É gente só exatamente. consegue usar isso para o bem se a gente tiver acumulando esse tesouro. Eu achei isso, assim, Lindo. incrível, Sim, né? Incrível. E, assim, é a maior verdade. E a gente se perde, foi o que você falou agora, né? A gente se perde com o que é pequeno, com o que não vai fazer com que a gente acumule esse tesouro, né? sim, Acumule no exatamente. sentido da gente estar depositando esse tesouro numa poupança, vamos dizer assim, e toda vez que a gente exerce arrogância, ignorância, né? Quando a gente se coloca no lugar que a gente é mais do que o outro, a gente vai perdendo, né? Esse acúmulo desse tesouro do coração, né? E Exatamente isso. aí, assim, eu tenho um, um incentivo aqui que eu recebi há Aham. tanto tempo, que na verdade é uma orientação onde Sensei conta a história de Josei Toda, né? Quando ele era presidente, tinha ainda o Tsutsune Saburo Makiguchi vivo, gente. E ó, eu não sei, eu não sei usar isso daqui. Agora que eu tô vendo que as pessoas estão falando, eu tô tão concentrada na matéria que tá aqui que eu esqueci. Tô vendo que a Michelle tá falando que o Heitor tá mandando beijo pra Dinda. Beijo, Heitor. O que as pessoas estão falando agora que eu tô vendo. É que um montão de gente entrou, né? Que estão falando aí do encontro, de encontrar o equilíbrio, né? O caminho do meio. É isso aí mesmo. É, E aí, que aqui está falando, Sensei está falando que. Peraí. tá. Que Tsutsune Saburo Makiguchi, ele tinha uma teoria para falar do valor, né, da criação de valor, com base no princípios do belo, do benefício e do bem. Eu tenho que compartilhar isso com vocês porque é uma coisa que eu sempre consulto para eu continuar acreditando, né, que assim, a minha vida, né, junto com o que eu sou e com o que eu decidi oferecer como profissão para as pessoas, consiga contribuir para me melhorar e melhorar o mundo também, né? E Sim. aí ele fala desse belo benefício e do bem, inspirado numa filosofia de Kant, da verdade do bem e do belo, né? E aí, Makiguchi fala sobre esse princípio aplicando a educação, e Josei Toda, né, que foi o segundo presidente da Soka Gakkai, ele, ele usa essa teoria do valor dos 3 Bs aí. Peraí, que eu vou Do falar bem, do direitinho. bom Estou e do falando belo. muito? Não, tá tranquilo, tá ótimo. Fica tranquilo. Isso, ele faz falando na questão profissional do trabalho, né? Sim. Ele fala que isso, né, seria um excelente critério para a escolha de um bom emprego, né? Como que a gente deve buscar isso? Eu acho importante falar sobre isso, até porque você estava falando, realmente, o tesouro do cofre também é importante, né? Mas tem que Sim, haver esse equilíbrio, né? Aí, com José certeza. Toda fala assim: neste caso, o valor do belo significa encontrar um emprego do qual a pessoa goste, né? Aí eu tô feliz porque eu já encontrei. Uhul. Do qual a pessoa goste. O valor do benefício é conseguir um emprego que proporcione um salário, né, bom, né? Que proporcione um salário com o qual ela possa se sustentar. Gente, eu ainda estou tentando, né? Eu estou na busca. E o último, ele fala, né, que o valor do bem significa encontrar um emprego que ajude os outros e que contribua para a sociedade. Então eu fico muito pensando assim, né, reunindo o que a gente tem como valor humano, independente onde a gente atue, né? Se a gente é dona ou dono de casa,
se é uma pessoa de serviços gerais de uma grande empresa, ou se é o diretor dessa empresa, ou se, como eu, trabalha na moda, né? Trabalha fazendo moda, qualquer uma dessas profissões cai naquela questão: para qual propósito que você usa isso? Então, isso também depende do que a gente tem como acúmulo do tesouro do coração, né? Com certeza, porque assim, Silvinha, é muito interessante a gente falar sobre essa questão do emprego, porque antes eu estava dizendo, em outras lives passadas, estava falando da gente começar a olhar para dentro da gente, que é aí que surgiu a iluminação diária, que é essas lives que a gente está fazendo aqui, inclusive hoje. Bom, as pessoas hoje estão esquecendo de olhar tanto para dentro que elas não sabem nem o seu propósito. Então, acho que a maior pergunta do humano que as pessoas falam é o para que eu existo. Então, ou tem gente que fala o porquê eu existo. Né? Mas quando a gente passa do porquê para o para quê, a gente entende que a gente tem uma função nesse mundo. Então, achar um propósito de vida, achar para que você nasceu, achar para que você serve nesse mundo, a gente precisa entender o seguinte: toda profissão, toda, não existe uma, até aquele que mexe com papel, que fica atrás de uma mesa carimbando papel dentro do correio. Ele faz isso para alguém. Então, todo trabalho é para alguém. Se você é dono de empresa, você faz isso para os seus clientes. Se você é funcionário, você faz isso para o patrão ou para os clientes que você está atendendo também. Se você é contador, você está fazendo uma prestação de contas para a empresa de alguém. Então, quando você vende algo para alguém. Então, isso tudo envolve o envolvimento humano. Então, a gente precisa entender que isso tudo faz com que a gente se relaciona com o outro. O ser humano, o bicho ser humano, ele gosta de envolver com outro bicho ser humano. A gente precisa se identificar. Então, o que é se identificar? É a gente olhar para o outro e enxergar aquilo que a gente tem. E isso a gente tem pelos dois modos. Pelo modo que a gente tem, que é enxergar pelo bem, que você enxerga o seu semelhante, e tem um outro bem que você... Tem um outro, quando você enxerga o outro, é para você ver o seu maior defeito. Então, as pessoas ficam falando, né? Ah, que o fulano é chato, que o fulano é isso. Mas perceba o seguinte: o que do outro está te refletindo e que você não gosta? Porque é sempre você. Sempre é você. Então você precisa entender, para existir o preguiçoso, tem que existir alguém que faça por ele. Por isso que ele é preguiçoso. Porque tem sempre alguém que faz por ele. Então a gente precisa desvincular e entender isso, porque desvinculando a gente consegue colocar cada um no seu quadrado e a gente saber qual é o nosso papel. Então, por exemplo, Silvinha tem um propósito dela de vestir as pessoas bem, de colocar as pessoas na moda, e ela faz todo um trabalho social na Barreira do Vasco, no Rio de Janeiro, que é lindo o trabalho dela. E é muito interessante. Então, a busca dela é de fazer esse envolvimento. Como ela disse, eu estou em busca do tesouro do cofre, né? De fazer com que isso sustente. Bom, o que eu acho mais lindo nisso, Silvinha, que eu penso, é que é o seu caminho. Se hoje, pelo todo esse seu esforço, você se tornou uma outra mulher. Desde quando eu te conheço, que tem 6 anos, inclusive, nesses 6 anos você se tornou uma outra mulher. E eu me tornei um outro homem por tudo isso que nós passamos. Então, se hoje, por exemplo, hoje eu estou desempregado, estou aqui em Minas, isso não me faz menos do que qualquer outra pessoa que esteja aí com bastante dinheiro. O que me faz ser menos, eu acho, é eu ser arrogante e não perceber o outro. Eu não ter a valorização do humano. Eu não entender o que é essa pessoa, essa figura que está sendo representada aqui do meu lado. O que ela me representa. Então, a partir do momento que a gente consegue transformar isso, o tesouro do cofre, ele vem automaticamente, o tesouro do coração também vem, e o tesouro da alma também vem. Então, a gente precisa ter esse do corpo, do coração e do cofre. Quando a gente tem esses 3 tesouros
equilibrados, a gente está feliz. A gente, no budismo, a gente chama de felicidade plena. É porque a gente não depende de nada de fora. Eu hoje, desempregado, morando na casa da minha mãe, estou aqui em Minas, vai fazer quase um mês. Eu estou super bem, eu estou muito feliz. Estou tão feliz que eu quero dividir isso com vocês. Eu quero dividir isso a cada dia com um amigo meu e fazer com que vocês que estão aí nos assistindo participem dessa minha felicidade. Então, não é isso que vai definir a minha felicidade. O que vai definir a minha felicidade é o meu caminho, é o meu esforço, aonde eu quero chegar. E se eu não chegar e morrer antes, ok, eu tentei. Então, é esse exercício que a gente precisa ter na nossa vida para que a gente possa encontrar o nosso significado, o nosso propósito. Maravilhoso, Leozinho. Maravilhoso, é isso aí. E aí, assim, Sensei, né? Ele fala exatamente isso, né? O que você acabou de falar, né? Deixa eu pegar aqui. Tá falando da questão do humanismo, né? Sim. Desse humanismo que a gente tem a boa sorte de praticar, né? Assim, o humanismo budista, né? Aos olhos de Nichiren Daishonin. E aqui na matéria, né, que eu tive como referência, tá falando, né? Que a gente está, né, na era da internet, né? Sim. E aí, embora todas as informações, né, tá falando aqui, que o Sensei tá falando, seja importante, ela não garante a felicidade. Aí ele Não. fala, né? Somente a ciência e a economia não pode levar a felicidade às pessoas. E aí ele fala o que você está falando agora, né? Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e investigar a essência de nossa existência como seres humanos. É por essa razão que hoje a gente necessita de filosofia e espiritualidade, né? E aí aqui ele fala, né? Que, assim, esse humanismo que a gente tanto pratica, que a gente, na verdade, é incentivado a exercitar, ele é especial, né? Porque a gente reconhece, assim, a gente reconhece o valor na gente, o valor no outro e tenta, né? Você até falou isso, a gente faz um esforço de 100%, embora o resultado não seja 100%. Sim. Mas o que é válido é o quê? É o esforço de 100%. Até chegar, né, nesse patamar, né, da gente estar tão com nível assim de vida tão elevado, né, com estado de vida tão elevado, que aí não vai ser esforço nenhum, né, chegar nesse 100%, vai ser uma coisa natural. Mas para isso a gente precisa exercitar muito, né, a nossa humanidade. A gente precisa se exercitar e você disse uma coisa que é muito importante, Silvinha. O budismo, né, ele nasceu com Siddhartha Gautama e o budismo que nós seguimos é o budismo de Nichiren Daishonin, que ele nasceu no Japão, né? Ele espalhou-se pelo Japão e veio aqui para o Brasil e está em 183 países através da Soka Gakkai. Bom, o budismo de Nichiren Daishonin, ele é baseado no Sutra do Lótus. A gente tem que o Sutra do Lótus, para a gente, é o supra-sumo dos outros sutras. Então, o que acontece? Quando a gente entende que o Sutra do Lótus ele tem toda essa filosofia que a gente está aqui falando para vocês, a Soka Gakkai, ela vem espalhando isso. Só que a Soka Gakkai, que é essa organização, ela nos incentiva a colocar em prática. Então, a filosofia existe, o budismo está aí, eu estou aqui, eu tenho acesso a ele todo dia. Se eu não praticar na minha vida, se eu não colocar pelo menos um pouquinho em prática, nada disso adiantou. Então, por exemplo, quando você encontra um caminho que você queira empreender, você quer abrir uma empresa, fazer uma startup e você está aí nesse início. Beleza, ótimo. A gente tem tanta pressa para a gente conseguir o sucesso, o dinheiro,
que é o tesouro do cofre, a gente esquece de adornar os outros tesouros, que é o do corpo e do coração, através desse empreendimento. Então a gente fica tanto nessa ânsia, dessa vontade de querer atingir o sucesso, de querer, não, minha startup tem 2 anos, até hoje eu estou com 500 clientes, eu quero mais e tudo. A gente esquece de adornar os outros tesouros. Então a gente precisa ter na nossa vida a ideia que empreender é colocar o seu corpo em sintonia com o seu coração e em sintonia com o seu cofre. Então a gente precisa ter esse equilíbrio para que a gente possa não somente correr atrás do dinheiro e do sucesso e achar que você vai atingir o 100%, que é o que a Silvinha está dizendo, esse 100% seja o alcance do dinheiro. E não é. É o alcance do dinheiro, do coração, que você vai estar pleno, você está bem com as pessoas com quem você trabalha, com a sua família, e você também vai estar bem de saúde. Aí sim eu te falo, você está com 100%. Então hoje, né, se você está com o seu empreendimento, está aí, e está lutando, e está conseguindo, mas também você está lutando em todos os 3 tesouros, cara, você já está no 100%. Então a gente precisa ir. É claro que a gente sempre quer mais. A gente coloca uma meta hoje de 5 clientes por dia, depois a gente coloca mais 10, depois a gente coloca mais 15, e aí a gente vai subindo. É óbvio isso. Mas a gente precisa também entender que não é só o 100%, não era atingir o dinheiro, o sucesso, está na Forbes, na capa da Caras. Não é esse o suprassumo. Isso aí é inventado por nós humanos, né? E que não nos traz toda a felicidade. Você falou de um filme do Elton John, tem a Tina Turner, né? Que também foi budista, e que ela foi uma pessoa assim, incrível, que fez todo um caminho da vida dela. Quando ela percebeu que ela não adornava o tesouro do coração dela, ela não se libertou do marido, né? No filme dela é incrível você ver. Ela não conseguiu ter uma estabilização na carreira. Então ela só conseguiu, ela atingiu o tesouro do cofre lindamente pela voz. Mas depois que ela foi percebendo que ela estava deixando de lado o tesouro do corpo e do coração, e aí ela começou a praticar o budismo, ela começou a correr atrás, aí sim ela atingiu o suprassumo, porque aí ela já tinha o sucesso, já era conhecida como Tina Turner, mas não tinha felicidade. Aí logo depois ela teve tudo, né? Então, é um pouquinho disso daí sobre os três tesouros, né? Muito bom. Muito bom. E aí, a gente já chegou aí? Eu não estou conseguindo ver. Nós estamos aqui. Gente, nós temos aqui 45 minutos já conversando. Quero saber de vocês, se vocês têm alguma pergunta para falar para a gente, para fazer. Aqui eu estou vendo que nós temos aqui a Rosana, que ela falou assim, enquanto estiver vivo, jamais diga, jamais diga que é impossível. O perdedor de hoje será o vitorioso de amanhã. O impossível de ontem pode ser viável hoje. Sana colocou super bem. Mari, né, tá falando aqui também, a família dela também a pressionava bastante. Não entendi seu comentário, Mari. Desculpa. Ah, da Tina Turner, exatamente. Exatamente. A família dela, né, pressionava ela bastante, porque ela que provinha o dinheiro, tipo Michael Jackson. Bom, a gente tem várias pessoas, figuras públicas aí, que a gente sabe, né, que não teve nenhuma estrutura para ter o sucesso que teve, e que não vou dizer que foi repentino, mas né, não teve tempo de adornar o tesouro do corpo e do coração para conseguir atingir o sucesso, né? Silvinha, e você, o que você acha disso tudo? O que você quer fechar para a gente aí nessa nossa live? Eu vou fechar, né, utilizando assim a matéria mesmo, né? Que fala que da questão do coração, né? Do que importa é o coração. E aqui tem um trechinho que fala, né, que o coração determina tudo. A gente precisa muito acreditar nisso, porque a gente se sabota muito, né?
Eu acho que essa questão do coração está muito relacionada à nossa convicção no nosso valor humano de ser feliz. Acho que o coração está muito ligado a isso, né? E Sim. aí, tá falando aqui assim, a atitude de dar importância somente ao tesouro do cofre, ou seja, a economia, não tornará melhor a situação econômica. As coisas podem melhorar por algum tempo, mas isso definitivamente não contribui para o bem da sociedade. O mais importante são as pessoas e o coração. O coração é o que determina tudo, né? Então, Sim. assim, em tempos de pandemia, né, desse vírus aí, sinistro.com, que a gente está em quarentena, que a gente está sendo impedido de fazer tantas coisas assim com o outro, né? Assim, tem pessoas que estão em casa sozinha, né? Eu tenho um amigo que acabou de perder a mãe, né? Não foi de coronavírus, mas ela já era uma Uhum. pessoa idosa, né? E era cometida de algumas questões de saúde. E, cara, ela morreu na quarentena, né? E eu não pude ir lá abraçar o meu amigo, que foi uma solicitação dele, foram pouquíssimas pessoas, né? E, assim, esses dias a gente se falou, ele estava sozinho, mas aí uma amiga, ele foi para casa de uma amiga, né? Que é como uma irmã para ele, e lá ele foi acolhido e não está sozinho. E eu fico pensando muito nisso, né? Eu tô com os meus pais e o meu noivorido, né? Assim, tô no papel de pai, né? Dos meus pais. Agora eles são meus filhos, porque tem que ficar tomando conta para não ir para a rua e tudo mais, né? Mas eu Exato. fico pensando muito, né? Da oportunidade que a gente tem nessa quarentena, né? Nessa questão de isolamento, da gente fortalecer esse coração, né? Porque, Sim. assim, para mim, é fácil, entre aspas, ficar em quarentena. Eu não estou sozinha, né? Se eu tivesse sozinha, ia ser muito ruim para mim. Eu sei que Sim. tem pessoas que estão levando numa boa ficar sozinho, mas eu estou falando no sozinho de. A gente não pode encontrar com os nossos amigos para dar aquele abraço. Cara, é muito difícil isso. É Né? muito Tem pessoas, um complicado. monte de pessoas fazendo aniversário que gosta de comemorar e não está podendo, né? Assim, quem está podendo ficar em casa está tendo assim esse privilégio, né? Sim. Eu atuo profissionalmente numa localidade onde as pessoas são muito pobres, né? Eu também sou pobre, enfim, mas tem pessoas muito mais pobres do que eu, né? Que não tem comida, que não, enfim, que tem várias questões sanitárias, muitas questões assim bem precárias mesmo. E nesse momento que a gente, né, que muitas pessoas podem ter a oportunidade de cultivar o tesouro do coração, né? O que eu gostaria de fazer, que é um exercício que eu estou procurando fazer, que eu gostaria de dar como Como dica. sugestão, né? Assim, eu estou tendo a oportunidade e o privilégio de poder ficar em casa, né, com os meus pais. Apesar de que eu moro muito próximo do meu ateliê, eu estou indo trabalhar, com todos os cuidados e tudo mais. Mas assim, mas tenho essa oportunidade, por exemplo, num domingo ficar em casa e Sim. cultivar essas coisas que a gente está conversando aqui. E aí, uma sugestão que foi uma pessoa assim muito amiga que não é budista, infelizmente ela não conseguiu estar aqui com a gente, né? Ela pode ter tido assim algum compromisso. Depois eu vou falar com ela. Mas uma amiga me ligou e falou assim: Sil, você tá bem, amiga? Você tá precisando de alguma coisa? Tem comida aí? Aí eu falei assim: caraca, isso é amor, né? Isso é amor, né? É o que a gente está falando. E ela falou assim: não fica constrangida, que eu sei que você trabalha por conta, né? Acabaram os eventos aí que você participa. Sim. E aí eu falei para ela: poxa, eu tenho esse privilégio de não, assim, de ter a minha geladeira abastecida, a minha despensa abastecida, né? Tenho os meus pais
nos quais eu posso também me apoiar, né? Tenho meu noivo-orido também. Mas aí eu comecei a todo dia ligar para alguém, ou por videoconferência, ou deixando uma mensagem no... Léo, eu amei quando você entrou em contato. Amei, amei de paixão. Com a Mi, né, Mi? Minha comadre aí, que está fazendo várias coisas aí. A gente se fala, assim, pelo menos 2, 3 vezes na semana, porque eu acho que é essa corrente mesmo, né? Sim. Acumular o tesouro do coração junto com as outras pessoas, né? Se a gente tem oportunidade de fazer isso. Então, gente, a gente já está aqui faltando um tantinho para a gente terminar a nossa live. Ninguém fez perguntas, a gente fica triste, mas, por outro lado, a gente fica muito feliz porque a gente conseguiu falar para vocês, que deu para vocês entenderem muito bem sobre essa filosofia, esse princípio. Mas o que ficou faltando, que a gente sempre deixa para o final, é a nossa dica, né, de como você vai colocar esses três tesouros em prática na sua vida dentro do equilíbrio. Uma é inevitável, que ela está em todas as minhas lives e que eu vou te falar para vocês. Gente, o melhor disso tudo é que... O melhor de tudo não, desculpe. O bom disso tudo é que vocês vão precisar de ficar tomando banho todos os dias, ouvindo essa filosofia, para que vocês possam colocar em prática. Primeiro passo é você começar a olhar para dentro. A gente precisa começar a nos enxergar, parar de olhar para fora. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente ter uma filosofia de vida como base. Nós, como budistas, nós temos a filosofia budista, que é essa que a gente está aqui passando para vocês. Ter uma filosofia de base é muito bom para que a gente possa saber qual caminho a gente segue. E aí, a gente ter um mestre, ter uma pessoa em quem a gente aspira, em quem a gente confia, em quem a gente fala, cara, eu também quero chegar no mesmo patamar de vida, na mesma sabedoria, da mesma forma que essa pessoa também chegou. Ela pode ser qualquer um, pode ser seu pai, sua mãe, seu avô. Nós temos na nossa vida, né? Eu tenho algumas pessoas dentro do budismo e também tenho o meu mestre, que é o Daisaku Ikeda, que está lá no Japão. Então, a gente tem essas pessoas como figuras que a gente vê que a vida delas deram certo. A vida delas estão num caminho que eu quero estar. Então, a gente olha assim e fala, gente, tem vários mestres aqui em vários caminhos. Qual caminho e qual mestre eu quero seguir nesse caminho? É o que vai me dar mais tranquilidade, mais confiança. Então, a partir do momento que a gente tem esse entendimento desses 3 passos, você transforma a sua vida. Está aí a Silvinha para comprovar isso. Eu também posso dizer que, a partir do momento que eu coloquei isso em prática na minha vida, eu não vou falar que minha vida girou 360, não, porque senão eu voltei pro mesmo lugar. Mas a gente fala que a nossa evolução ela é um elíptico, né? Que é como se fosse um ciclone. A gente começa aqui, dá a volta, melhorou e vem aqui, e a gente vem rodando para não estar no mesmo ponto. Então, esse exercício é o melhor de tudo na nossa vida. Entendeu? Deixa eu ver se alguém colocou aqui alguma pergunta. Não. Aqui nós temos aqui a Mari, que está falando estar perto de quem é referência, que é feroz, que traz coisas boas com quem se sente bem. É exatamente, se sente feliz. É isso. Quem falou isso foi a Virgínia, nossa amiga também budista. A gente precisa ter esse estandarte, né? Para a gente estar seguindo. Pessoal, quero agradecer imensamente a presença de todos vocês. Silvinha, muito, muito, muito obrigado. Quero que você se sinta abraçada agora por mim, aquele abraço bem apertado. Você sabe que eu gosto de dar. E eu tenho certeza que você vai aí tirar essa quarentena de letra. Nós todos vamos conseguir, porque se a gente agora, nessa quarentena, a gente conseguir colocar em prática na nossa vida toda essa nossa filosofia, todos esses passos, gente, a gente vai sair muito melhor do que a gente pensa que vai estar. Então, confie nisso, tenha certeza, e a pergunta de sempre, o que você vai fazer com essa quarentena?
Silvinha, Amei, Leozinho. eu te Amei demais. agradeço. Que bom, meu amor. Obrigado por você estar aqui conosco, tá? Mariana, beijo, querida. Amo sua vida. Tô doido para conhecer o Gael. Muito obrigado pela presença de vocês. Silvinha, muito obrigado. Até Meu breve. amor, muito obrigado. Um abraço no Rô, tá? Fala para ele que a gente vai se conhecer pessoalmente ainda, com certeza. Com certeza a gente vai. Logo, em breve estaremos juntos, viu? Pessoal, muito obrigado. Um beijo para vocês e lembre-se, desperte o seu eu. Dessa forma a gente vai conseguir passar essa quarentena, ó, muito melhor, viu? Com Beijo grande. certeza. Beijo. Beijo, Jaque. Agora que eu vi que ela entrou. Beijo. Beijo, gente. Beijo, Mi. Beijo para todo mundo. Obrigado, Léo. Foi mais fácil do que eu pensei. Que bom, Fiquei que bom. nervosinha, fiquei nervosinha. É normal, é normal. Um beijo. Logo mais a gente volta. Beijo. Até amanhã, Amo gente. você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.